né? Quase sempre o meu primeiro contato com uma construtora, ou melhor, não é nem com a construtora muitas vezes. É muito comum o cara ter contato com um empreendimento, né? E não com a construtora. Às vezes você pergunta, qual é a construtora? Eu não sei a construtora, mas eu sei o nome do empreendimento. A construtora está lá no rodapé do site, a incorporadora idem, enfim. Então, mas quase sempre o meu primeiro contato, ele acontece ou por captação online, né? Formulários, campanhas em Google, em Facebook, enfim, todas essas redes, ou por uma ação minha de entrar em contato através de algo um pouquinho mais clássico, vamos colocar assim, um e-mail, um formulário de site, um telefone, WhatsApp, enfim. Ou seja, pelo que eu entendi no conceito, eu sou titular. Bom, a partir do momento que eu dou meu nome, meu e-mail, meu telefone, meu CPF, enfim, a titularidade dos dados nunca muda, ela sempre vai ser minha, como pessoa natural, como você colocou, né? Ou seja, aí eu já descarto uma primeira pergunta que me fizeram. A lei não é aplicável para dados de empresas, né? Para CNPJs e, enfim, bancos de dados de processo. Não é, né? Já extingue aí um pouco a limitação. Então, esse pessoal que fica me ligando aqui, oferecendo coisa com os dados da Q2, por exemplo, eu não tenho muito o que fazer com eles, a não ser bloqueados, né, por enquanto. Mas, e aí, no momento que esse dado, que eu aceito enviar esse dado para vocês, enfim, para o empreendimento, para a consultora, ali já começa a existir uma relação de consentimento, né? Porque eu estou enviando o dado visando algo. Eu quero o book do empreendimento, eu quero um e-book sobre alguma coisa que foi oferecida, eu quero mais dados, eu quero que alguém entre em contato comigo. Ali o consentimento começa ali, né? Ou não, ou ali eu já teria que fazer algo a mais para começar a não ter muito problema com uma possível denúncia. Essa questão do consentimento ela gera bastante dúvida, né? Porque você tem o legítimo interesse, você tem ai, agora me fugiu, mas aquele consentimento que é direto, né? Enfim, e aí, a partir daí, o que eu começo a ter que cuidar? Na verdade, como que funciona? Desde a primeira, do primeiro contato com o empreendimento, né? Antes mesmo de uma fase contratual, ou seja, pré-contratual, só quis ter contato mesmo, só quis saber algo do empreendimento, desde aí já começa aí a aplicação da LGPD, né? E com certeza depois na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual, a LGPD é aplicável, né? Assim como a boa-fé objetiva que a gente falou agora há pouco, tá? Mas o consentimento, ele não é a única hipótese de tratamento, né, dos dados pessoais. E a gente vai ver que no artigo 7º da lei, existe aí um rol de hipóteses normativas, né? Então, o consentimento pode ser uma das hipóteses? Sim, pode, mas o consentimento ele é algo volátil, vamos falar assim, porque a qualquer momento esse consentimento ele pode ser retirado, né? Então, se a empresa puder ter uma outra hipótese de tratamento, enquadrar em outra hipótese de tratamento, é preferível, né? E São as são bases várias legais, né? hipóteses. Que são as Exato, bases legais, né? são as Consentimento é bases uma, legítimo legais. interesse é outra, você tem várias bases ali. Né? Isso. Tem, por exemplo, cumprimento de obrigação legal, né? Porque que acontece? O titular do dado, a qualquer momento, ele tem livre acesso, afinal, os dados são dele. Então, imagina que colheram os seus dados e você queira saber o que eles estão fazendo com os seus dados. Você pode, a qualquer momento, e aí? Né? Bate lá na porta e fala: o que vocês estão fazendo com aqueles dados que vocês escolheram aí na data tal, lá no stand de vendas, ou enfim.
Então, você tem que saber o que está acontecendo com os seus dados, você pode a todo momento, né? E então, assim, isso também, por exemplo, numa questão trabalhista, né? Então, por exemplo, aqui uma segunda hipótese de tratamento para cumprimento de obrigação legal. Ué, eu tenho obrigação legal de transmitir aí dados para órgãos públicos, tal, porque fulano ele é contratado meu, ele é meu colaborador, então eu tenho obrigação legal. Eu não preciso do consentimento dele. Eu vou entrar pela obrigação legal. Então, né? E tem outras questões aqui, né? Tem diversas. E uma delas realmente é o legítimo interesse. E esse também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Por quê? Isso está no inciso 9 aí do artigo 7º. Fala assim, ó, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Então, sempre a gente tem que imaginar a balança, né? De repente não é uma situação única, de repente, numa situação, o que vai prevalecer são os direitos e liberdades fundamentais, quais, né? E, de outro lado, depende da situação. Aqui, quando fala de legítimo interesse, eu acabo me lembrando até daquele episódio das biografias não autorizadas, né? Como que o Supremo Tribunal Federal ele se Bem lembrado. manifestou, né? Que ele falou, não, isso é interesse das pessoas saberem, mas de repente poderia ter se bandeado para outro lado e falado assim, não, a privacidade é mais importante e tal, mas não foi dessa forma que teve o posicionamento, né? Então, assim, a questão do interesse legítimo, ela tem que ser lida não só do artigo 7º, ela tem que ser lida com o artigo 10, tá? Porque aqui a lei fala como que funciona o legítimo interesse. Fala assim, que o legítimo interesse do controlador dos dados somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a apoio e promoção de atividades do controlador, proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais nos termos dessa lei. E aí fala assim: quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, né, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Então, e agora? Colhi um monte de dado que não era estritamente necessário. Precisa agir, né? Então, por isso que a gente tem que fazer, assim, uma análise desde quando, lógico, desde a coleta, né? Mas, assim, e o que eu faço agora que eu coletei dados, né? Tô com um abacaxi aqui no meu colo. E aí? Uma primeira dica, então, é assim, só colha dados que você realmente precisa. Aqueles formulários intermináveis na internet, que você diz até o nome do seu cachorro, a não ser que seja para um pet, uma loja pet, ele não vai fazer a menor, que não faça a menor necessidade para você, que não tenha necessidade para você, evite pegá-lo, porque se você pegar, você vai ter que tratar, é isso. E assim, e pior também, tem uma questão que fica até um pouco burocrática. Quando você se baseia no legítimo interesse, a NPD ela pode te solicitar relatórios o que você fez, relatórios de impacto, né? A essa proteção de dados pessoais. Então, claro, ela não vai adentrar aí em segredos comercial, industrial, ela não vai, mas ela vai falar assim, me mostra aí como que você está fazendo esse tratamento. E aí você tem que gerar os relatórios, né?
E eu vou mais além, eu acredito que não só a NPD, esses outros órgãos aí, né, um PROCON, um Ministério Público, no fim das contas, ele também, de uma outra maneira, ele pode atuar, porque, veja, pode haver aí um questionamento não somente do titular individualmente, pode ter aí um interesse de um direito coletivo sendo violado, por exemplo, né? Ou que precise ser averiguado para ver se não está sendo violado. E aí a coisa começa a complicar, né? Porque você também, eu falo assim, que esses relatórios é como se você estivesse batendo as suas estacas, né? Falando assim, ó, até aqui estou em conformidade. Agora outro relatório, estou em conformidade novamente. Então é algo progressivo, né? Uma jornada evolutiva, né, Edmilson? Então, assim, é complicado. E tem assim, e tem os pormenores também, né? Tem as questões de tratamento de dados, que são dados públicos, né? Como que são tratados esses dados, né? Os dados de interesse público, né? E então, assim, e tem os pormenores também, só voltando aí, na questão do consentimento, né? Então, você vai ter que colocar de uma forma destacada, né? Para que é uma cláusula destacada. Bom, a gente já tinha aí algumas coisas que a gente tinha que seguir, né? Já pelo CDC, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem gente que fala assim, bate um contrato, né? Em fonte Times 11. Não pode. O Código de Defesa do Consumidor fala que tem que ser Times 12. Acho que é 12 no mínimo, Acho que 12, né? Arial É. 14, ou é Arial 12 Times Acho que 14, enfim. Times New Roman 12 no mínimo. Entendeu? Por quê? Porque tem que ler, tem que enxergar o que está escrito. Não adianta aquelas letrinhas, né? Então, assim, e detalhe, nos casos que a empresa for usar o consentimento para tratar os dados, é, vai haver uma inversão do ônus da prova. Então, a empresa que escolheu aí usar o consentimento, ela vai ter que comprovar que ela obteve aquele consentimento de uma forma legítima, né? Sem vício de consentimento. Então, uma autorização genérica não vai poder. Então, aí já, atenção, tem algumas questões que a gente passa batido no dia a dia, que começam a complicar. Por exemplo, depois que a LGPD surgiu, muita gente começou a colocar ali no site, né, aceitar cookies. Acho que todo mundo viu isso daí. Mas não é assim. Não é simplesmente aceitar cookies. Você tem que ter a oportunidade de qualitativamente ver que cookies você aceita e que cookies você não aceita, né? Então, ali, aquilo que é genérico, né, que não é aquele consentimento específico, ele é nulo, né? Então, e tem a questão também que a gente comentou, que o consentimento ele pode ser revogado, então ele é muito volátil, né, vamos dizer, é, e tem também uma facilitação para o titular fazer essa revogação, né? Precisa ser sim uma manifestação expressa que ele está revogando, né? Mas então assim fica fácil, né, de fazer isso. E aí o que acontece? Você acha que tem como não ter uma gestão de dados dentro da empresa? É Tem que impossível. ter. É impossível. Impossível. Impossível, não pode ser, tem que ser uma coisa assim, não pode ser instintivo, né? Que nem a gente estava conversando aí informalmente. Não tem como, né? E depois, mais para frente, a gente não vai poder falar assim, poxa, passei o lead para o corretor, passei o lead para a empresa de imóveis, né? Que nem você falou. Ou então,
dividir os dados com o meu terceirizado. Eu não vou poder falar, a culpa é do meu terceirizado, a culpa é do corretor, a culpa é da empresa de imóveis. Eu não vou poder fazer a empresa, né? Estou dizendo como empresa. Não vai poder ter esse tipo de, né, de desculpa, vamos dizer assim, né? Até porque o titular, essa questão da informação é tão séria, Edmilson, que ele tem que saber qual é a finalidade específica do tratamento, né? Ele tem que saber a forma e a duração desse tratamento, né? Identificação do controlador dos dados, né? Que é quem vai ditar as regras aí do que é para fazer com esses dados. Para quem que é compartilhado esses dados? Aí eu até pego o gancho do grupo econômico, né? A gente tem aí várias construtoras, tal, que não é uma construtora, né? Ela, até porque quando tem a obra, geralmente tem as SPEs, né, Edmilson? E não só SPEs, né? Tem as SCPs também, tal, enfim. Então, com quem que você está compartilhando os meus dados, né? E como que está funcionando isso daí? Como que ou nas outras empresas também, que tem empresa controladora, coligada, enfim, né? É, com quem que esses dados estão sendo compartilhados? Que jeito, né? E, enfim, então é muito complexo, né? Não é, a lei ela é muito explicativa, muito didática, tal, mas é tudo muito complexo na questão de implementação. Por isso que a gente sempre fica falando aí que a gente tem que implementar. Depois nós temos que ir fazendo os testes de efetividade, né? Os testes, não tem como a gente fugir. E esse ciclo que a gente comentou também, PDCA, né? Se nós não fizermos sempre essa checagem, né? Será que realmente está sendo eficaz essa medida aqui que eu adotei? Se eu não fizer periodicamente isso daí, com certeza eu não vou estar adequado, né? E mais para frente a gente vai falar aqui sobre isso, né? Que o fundamento da lei, no fim das contas, é essa adequação, né? O que vai te salvar, entre aspas, na hora da responsabilização, é isso. Ora, eu estou adequada, eu adotei todas as medidas, eu estou totalmente em conformidade.